20 de novembro de 2024, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Muito obrigado pela sua participação virtual, muito obrigado pela sua presença virtual neste momento de oração, de reflexão. É uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs. E hoje, quarta-feira, feriado, né? Dia de descanso, dia de conviver com a família, com os amigos. Louvado seja Deus. Você que está me ouvindo, curta, compartilhe esse material de evangelização. Meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo dessa semana, desde segunda-feira, o texto do Apocalipse de São João, e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje vamos refletir a leitura do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono, com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinham 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem parar eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando desde segunda-feira, como eu já disse, esse texto do Apocalipse de São João. E hoje, uma perícope muito bonita, né? Essa sessão do livro do Apocalipse, que nós acompanhamos hoje, evoca a visão de João, que é arrebatado ao céu. Então, hoje nós vemos a visão que João tem. João é arrebatado ao céu e, através da abertura de uma porta,
ele se aproxima do mundo celeste. Então, Deus permite com que João saia desse plano, do nosso plano terrestre, para, passando por essa porta, a se aproximar, entrar no mundo celeste. E essa visão de um trono conduz João à contemplação do próprio Deus. Olha só, alguns elementos importantíssimos para que nós entendamos. Ao redor do trono, vê depois algumas outras figuras simbólicas. Os 24 anciãos, 7 lâmpadas de fogo e os 4 seres vivos. E depois, no finalzinho do texto, né, o texto se conclui com uma doxologia pequena. Então, minha gente, nós precisamos entender esse texto de hoje como uma grande liturgia, né? Eu, na minha insignificante interpretação, né, eu ouso até chamar assim, esse trecho de hoje é a missa do céu, a missa que acontece no céu, né? Uma celeste liturgia, rica de elementos e figuras simbólicas, como nós já percebemos. Então, preste atenção um pouquinho agora nos significados desses elementos. O trono indica o domínio que Deus exerce sobre todas as coisas, né? Também mostra nesse trono, quando o texto apresenta uma pedra preciosa, resplandecente, que é envolvida por um arco-íris. Essa pedra representa que Deus, ele é uma substância impagável, né? Impossuível, inegociável, grandioso, precioso, preciosíssimo, grandiosíssimo, né? Inefável. Essa pedra preciosa. O arco-íris representa a multiplicidade de Deus, a sua abundância, né? Depois aqui, a corte celeste é constituída pelas figuras angélicas, cujo simbolismo tem sido interpretado de diversas maneiras, esses anjos, né? Os 24 anciãos, provavelmente, né? Provavelmente são a representação do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, a figura dos 24 anciãos representa a totalidade do povo de Deus, né? As 12 tribos de Israel, né? E depois também a figura dos 12 apóstolos e de suas igrejas, 24, né? Ou seja, Antigo e Novo Testamento, o povo salvo, o povo escolhido, né? Para alguns intérpretes, meus queridos, né? Representa as 24 classes de sacerdotes lá do tempo de Davi, né? Conforme nós podemos acompanhar no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24, né? Nós não sabemos, pode ser uma coisa ou outra. Eu, mais uma vez, na minha insignificante interpretação, eu sempre digo que esses 24 anciãos é a totalidade do povo de Deus que está próxima do trono de Deus, né? Que está próxima de Deus, na eternidade. Esses 4 seres vivos que aparecem, eles são colocados junto de Deus, na transcendência divina. As feições dos seus rostos, tal como o seu número 4 indica, os 4 pontos cardeais, ou seja, né, estarão diante de Deus, filhos de Deus, pessoas escolhidas por Deus, marcadas por Deus, pessoas que disseram sim a Deus, independentemente de onde seja, dos 4 pontos da terra. Olha que bonito, os 4 pontos cardeais. Então, exprimem significados particulares. Olha só, nós vemos esses 4 seres vivos. Primeiro, o leão. O leão indica a força. Então, agora colocando um pouquinho na nossa vida, minha gente. O leão representa a força. E eu digo assim que esses 4 seres vivos é a representação, mais uma vez, dos 4 pontos cardeais, dos seres humanos, que são todos aceitos por Deus,
Mas esses 4 seres vivos, naquilo que eles significam, eles exprimem as exigências para estar junto de Deus. Nós precisamos ser leões, fortes. Minha gente, no céu não cabe fracasso. No céu não cabe desistência. No céu não cabe murmuração. No céu não cabe cabisbaigice. No céu não cabe. No céu cabe leões, homens e mulheres fortes, que não significa que não fracassem ou que não sejam frágeis, mas significam que em Deus se tornam fortes. Aquele espírito de bravura, aquele espírito de liderança, aquele espírito de autoridade em Deus. Essa é a primeira característica desses que estão de frente a Deus. Para a gente refletir essa primeira característica, você, eu, nós temos sido leões? Ou nós temos nos deixado abater, minha gente, por coisas desnecessárias, por coisas pequenas? A falta de fé, a falta de confiança, né? As situações que qualquer coisinha nos abalam, nos quer fazer desistir. Muitas vezes chegamos no ponto que nós tanto sonhávamos, e quando nós chegamos lá, muitas vezes bate um desânimo, uma insatisfação, a vontade de querer voltar para trás. Olha, mas você não pediu tanto para chegar até lá, você não rezou tanto para que isso acontecesse, por que agora a vontade de voltar? Nós precisamos ser leões. Sozinhos nós não conseguimos, minha gente. Ninguém, o mais aparente homem ou mulher santos, que possam ter caminhado sobre a terra. Para ser leão é preciso de Deus. Depois nós vemos o segundo animal, né? O segundo ser vivo, vamos dizer assim, o touro, que é sinal da fecundidade, sinal da fecundidade, da abundância, o sinal da prosperidade. Minha gente, nós não fomos feitos para sermos escassos, para sermos limitados. Nós somos feitos para a fecundidade, para a abundância, para a fertilidade, para a riqueza, para a prosperidade, para a conquista, para o êxito, para a alegria. Né? Então, o touro, que representa a fecundidade, é símbolo de uma pessoa que é abundante em todas as dimensões da sua vida. No céu não cabe gente escassa, ou gente limitada, ou gente limitada no sentido não de não ter dificuldade na vida, né? Para a gente refletir também a vida da gente. Nós temos sido pessoas fecundas, profundas. Aí, vou dar um exemplo, né? Tem pessoas que tudo que vai fazer é superficial, não se aprofunda, não dá a vida, não busca se empenhar. Você precisa ser mais fecundo, ser mais profundo. Tem pessoas que têm medo de se atirar e de abraçar a sua missão. Pega, por exemplo, casais novos que têm medo de ter filhos. A fecundidade, a vontade de Deus, a abundância, né? Pega, por exemplo, pessoas que têm tantas virtudes na sua vida profissional, mas têm medo de dar passos, têm medo de se lançar. Olha, talvez tenha à sua frente, né, um mundo para ser desbravado. Você talvez à sua frente tenha um futuro de sucesso te esperando, mas você não sai do lugar, você não é fecundo, você fica lá no seu mundinho. Aí depois vem o outro ser vivo, que é um homem. O homem representa a capacidade de se relacionar. Minha gente, céu, presta bem atenção, céu é relação eterna. Eu digo às vezes que eu vou comparar o céu, né? Céu é um abraço eterno, ou seja, é um abraço ao próximo, um abraço que não se acaba, que não cansa, mas que não cessa. Se eu não consigo viver a comunhão, o respeito, a admiração aqui, é bem difícil que eu consiga viver
depois dessa vida, ou que eu queira fazê-lo. Por isso, as situações dos nossos relacionamentos, até mesmo os nossos erros, os nossos defeitos, nossas falhas, deve corroborar num desejo de nós aprendermos a viver bem fraternalmente com o próximo, com o outro. É aquela coisa, se eu não sei me relacionar bem aqui, eu preciso começar a me esforçar. E olha, gente, começando por mim, nós temos em nós tantos defeitos que muitas vezes atrapalha a vida dos outros, atrasa a vida dos outros. Né? Se você percebe que você está fazendo uma coisa que não vai dar certo, que não está favorecendo o outro, pare. Pare com aquilo. Né? Pode ser que aquela pessoa nem compreenda, ou pode ser que aquela pessoa se volte contra você, mas no seu coração você tem a convicção de que aquilo é o melhor. Pare. Preze pelo relacionamento, lute. Nós vemos hoje em dia, eu dou testemunho da minha própria vida, tantas pessoas pelas quais eu tinha carinho, eu sempre tive carinho, não fazem o mínimo esforço, né, para estar comigo, para conviver comigo. E acho que todo mundo é assim, né? Mas a gente faz a parte da gente, não é verdade? O que nos cabe é amar, o que nos cabe é respeitar, o que nos cabe é buscar, à medida que seja prudente e conveniente, e que vale a pena. Depois nós vemos outro ser vivo, que é a águia. A águia representa a mediação com Deus. A águia, ela não voa baixo, ela voa alto, ela toca a Deus. Nós fomos feitos para sermos águia. Nós fomos feitos para nos desbravarmos. Nós fomos feitos para nos superarmos, minha gente. Né? É claro, o cristianismo é a religião do Cristo Jesus. Jesus, ele subiu o Calvário, ele sofreu, ele enfrentou a cruz. Para quê? Para depois, na sua ressurreição e ascensão, nos mostrar que o ponto último do ser humano é voar como águia. Nós não fomos feitos para o sofrimento. Nós temos que enfrentá-los quando ele bate a nossa porta. É isso que ensina a nossa religião. Mas nós fomos feitos para a alegria eterna, para nos superarmos. Sabe, minha gente, tem gente que não sai do lugar. Sabe? Outro dia eu vi uma comparação numa palestra, né? Numa pregação, na verdade, na igreja. Nós podemos viver de duas maneiras, ou como águias ou como galinha. A galinha não sai do seu mundinho, ela só cisca ali naquele cantinho, no terreiro, né? Ela só cisca ali e não sai do lugar, não voa, não faz nada. Ou nós podemos ser águia, que caça a sua presa nesse lugar, amanhã em outro, e desbrava o mundo inteiro. O que nós temos sido e o que nós queremos ser? Olha, está dizendo aqui esse texto do Apocalipse que no céu é lugar de águia e não de aves que não se desbravam. Então, minha gente, é para nós refletirmos se nós temos pensado alto. Sabe, tem gente que... Eu vou falar uma coisa aqui que para você refletir. Tem gente que não acredita nem em si próprio. Sabe, a pessoa que fica se colocando defeito, fica dizendo que o seu viver não é insignificante. A pessoa não acredita nem nela. Fica colocando defeito nela mesma. Pode ser que até ela tenha o defeito, mas em vez de ficar se afrontando, se machucando a si próprio, vai, arregace as mangas e lute para se desbravar, para ser melhor, para crescer, para amadurecer, para voar. Nós precisamos nos valorizar, nós precisamos olhar para cima, parar de olhar para aquilo que está aquém de nós ou abaixo a nós, mas olhar para cima para que Deus nos eleve. Isso é ser águia. Depois o cântico que os 4 seres vivos elevam a Deus, né? Santo, 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 ou seja, 3 vezes santo, né? Chamar a Deus de santo, 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 significa que Deus é a suprema santidade, não existe quem supere a Deus em santidade, né? Claro que no hebraico e o grego também para
para dar continuidade nessa ideia semítica, no hebraico não existe superlativo, né? Santíssimo, por exemplo, não existe. Para dizer que algo de santo é santíssimo, eles acrescentam, repetem a palavra 3 vezes, que é o que acontece com a palavra santo. Eu sou chamado a ser santo. Deus, ele é santo, santo, santo. Ou seja, na língua portuguesa nós diríamos a Deus, Deus é santíssimo. Mas o hebraico não existe. Então o grego, para imitar essa tradição semítica, né? No Apocalipse também aparece santo, 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 3 vezes santo, para mostrar que não existe quem supere a Deus em santidade. E para mostrar que Deus é a única fonte da santidade. Sabe, às vezes a gente está conversando com uma pessoa, com outra, algumas conversas, algumas discussões, muitas vezes que não levam a nada. E as pessoas ficam falando tantas coisas sobre santidade. E olha, minha gente, como se santidade dependesse do meu esforço. Eu posso fazer o esforço que eu quiser. Se Deus não tocar a minha alma, não acontece o processo de santificação. Achar que você vai ser santo pelas suas escolhas, pela fuga de vícios, pela fuga de pecados, somente dessa forma, é uma ilusão. Isso daí se chama pelagianismo. O que é pelagianismo? É uma heresia dos primeiros séculos, que dizia assim, nós precisamos somente do nosso esforço, nós não precisamos de Deus. Então eu vou fugir do pecado, então eu sou santo porque eu fugi do pecado. Olha, mera e total ilusão. Porque se Deus tirar as mãos de nós, minha gente, nós estamos destruídos. Santo, santo, santo é Deus e somente Ele. Então a primeira coisa para nós refletirmos na nossa vida, pare de tentar achar que você vai viver a perfeição sem Deus. Pare de tentar achar que é o que você vai fazer, que vai fazer você possuir o céu. Parem. Né? Me vem muito na mente agora aquele evangelho, né? Jesus dizendo, aquela passagem, Jesus dizendo, aqueles que ficaram, Senhor, Senhor, né? Estávamos contigo sempre, rezávamos juntos, e não sei o que lá, e Jesus vai dizer, não vos conheço. É pelagianismo isso. Pelagianismo. Nós temos que nos convencer, minha gente. Aliás, eu estive discutindo essa semana isso com uma pessoa. Uma pessoa que acha que a santidade ela é possuída simplesmente pelas escolhas. Nós temos que nos convencer. Presta bem atenção, nós não buscamos a Deus porque nós somos bons. Nós não vamos até o altar porque nós temos dignidade por nós mesmos. Se fosse assim, eu seria o primeiro, olha, presta bem atenção, eu seria o primeiro padre a abandonar o sacerdócio. E eu acho que não existiria nenhum padre, por si próprio, possuidor de dignidade, por se aproximar de tamanho mistério. Se dependesse da minha dignidade, é bom deixar muito claro, nem aqui para vocês eu estaria falando nessa manhã dessa quarta-feira. Aliás, não teria ninguém falando de Jesus, porque esse nome é tão santo, tão puro, que ninguém é digno. Ninguém. Às vezes nós ficamos olhando a indignidade do outro, só pelo fato de nós olharmos a indignidade do outro, nós perdemos a oportunidade de sermos santos. Porque ser santo não é ser isento de mácula. Ser santo é você progredir de pouco em pouco no crescimento humano, espiritual, é você ir se aproximando de Deus. E ser santo é você levar pessoas para Deus. Tudo isso está tudo reunido no cesto da santidade. A santidade é algo muito complexo para... E tem gente pensando por aí que é simplesmente eu me decidir a fazer tal coisa, eu sou todo poderoso. Ilusão. Santo, santo, santo. Só Ele é santo. Só Ele. Só Ele é santo. Nós temos que colocar na consciência, minha gente, isso. Eu não estou na igreja porque eu tenho dignidade e por isso eu vou fazer algo na igreja. Pelo contrário, eu sou igreja
Porque Deus me tirou da morte. Deus me tirou da morte. Eu gosto muito, nesse aspecto, eu gosto muito do movimento do caminho neocatecumenal. Quando eles vão pregar a cruz e dar testemunho, eu não entendo muito bem desse movimento, mas tem um momento que eles vão lá e dão testemunho da vivência deles, né? E eles pegam a cruz e dizem assim: Deus me tirou da morte, Deus me levantou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus... E é verdade. Eu gosto muito dessa parte, desse movimento. Por quê? Porque se não for Deus fazer, minha gente, a iniciativa é dele. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, na primeira sessão, vai falar exatamente disso. A iniciativa da salvação vem de Deus. A iniciativa da santidade vem de Deus. A iniciativa de viver uma vida celeste, uma vida do alto, vem de Deus, porque Ele vem ao nosso encontro, diz o Catecismo. Nós só simplesmente damos respostas. E nós somos frágeis. E as nossas respostas, elas são gradativas. Elas são paulatinas, elas são gradativas, elas são de proporção em proporção, porque nós somos pequenos. Tomar consciência disso. Parece que eu estou falando uma coisa e enfatizando uma coisa totalmente redundante. Se você está escutando, pode parecer isso, mas eu vou dizer uma coisa a você que está me escutando. Tem muita gente que ainda não compreendeu isso, minha gente. Tem gente no clero que não compreendeu isso. Padres que se trajam com uma veste de santidade, a ponto de até dizer que outros não prestam. Tem. E tem outras classes que constituem a igreja. Tem leigos que são assim, né? Tem leigos. Aliás, ontem eu falava com uma pessoa sobre uma outra pessoa, né? Que essa outra pessoa sumiu e tal. Agora ela está indo e tal, lá, tal paróquia. Ela não está mais indo na paróquia dela? Não, ela está indo lá na paróquia onde está Padre X. Porque ela só gosta da missa dele. Por quê? Porque ela enxerga nele um Deus. Só que no dia do juízo nós saberemos as faltas, os delitos de todos. E nós vamos perceber que Deus só existe um. Que aquele que ela acha que é o todo, a majestade em santidade, pode ser que seja pior do que aquele outro que ela se recusou aí na missa. Há umas coisas, minha gente, que... Então, eu estou batendo bem nessa tecla, porque, embora pareça um assunto redundante, você vai conversando com as pessoas, com padres, com seminaristas, com leigos, com coisas, você vai percebendo que as pessoas, elas ainda têm essa mentalidade. Mentalidade pelagiana. Pelagiana. Por isso que tem tanto julgamento dentro da igreja. E a conclusão que eu faço é isso. Por quê? Porque as pessoas se acham... Elas acham que elas fazem a diferença, que elas são santas, que elas buscam santidade, e elas julgam os outros, é lógico. É para a gente refletir um pouquinho. E este cântico, Santo, 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 no texto do Apocalipse, ele é acompanhado pela doxologia, ou a celebração dos 24 anciãos perante o Senhor Criador de todas as coisas. Esses 4 seres vivos, eles cantam este cântico de santidade para Deus, e os 24 anciãos se envolvem nesse canto, porque no céu é a única coisa que existe, a contemplação da santidade de Deus. Minha gente, uma coisa é fato, a gente precisa entender isso, né? Uma coisa é fato. Nós vivemos num mundo caducante. Nós contemplamos a caducidade do mundo em nós mesmos. Nós contemplamos a fraqueza, os pecados, né? A desordem em nós mesmos e no mundo inteiro. Mas quando estivermos no céu, nós contemplaremos uma perfeição a qual nós nunca tivemos a oportunidade de ver nesse mundo. E nós vamos dizer nos céus: valeu a pena.
eu ser tal como Deus assim me pediu. Mesmo que seja de maneira gradativa, porque não é fácil ser de Deus, mas é preciso que nós possamos dar passos. E é isso que agrada o coração de Deus. A nossa vida íntima, o nosso relacionamento íntimo com Deus, que nós avaliemos o quanto nós progredimos. E isso nos basta, porque com certeza tem muito ainda a progredir. E não deixemos, não abandonemos Deus e a igreja. Porque, como eu acabei de dizer, e demorei dizendo, enfatizando bastante, se nós não permanecermos em Deus, nós não nos santificamos. Não. Desejo a vocês um bom feriado, descanse, acalme o coração. Peçamos a Deus hoje o dom da santidade, o dom da paz, o dom da serenidade, da mansidão, para que nós enxerguemos as coisas à nossa volta com olhos de Deus, não com os nossos olhos pesados, nossos olhos preconceituosos, nossos olhos irascíveis, mas com os olhos e o coração de Deus, cheio de paz, de amor, cheio de santidade. Boa quarta-feira, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.